Você consegue imaginar um lugar onde as ondas dançam sob um céu avermelhado? E se eu te dissesse que esse lugar é Marte? Sim, o planeta vermelho que sempre vimos como um deserto estéril pode estar escondendo vastos oceanos de água líquida logo abaixo da sua superfície. E essa descoberta recente da NASA pode mudar tudo o que sabemos sobre Marte. Agora, pensa bem. O que isso significa para nós? O que mais podemos descobrir nesse gigante misterioso? Já parou para considerar que estamos a um passo de desvendar segredos que estiveram escondidos por bilhões de anos? E se Marte não estiver tão deserto assim? As implicações para futuras missões e até para a possibilidade de colonização são imensas. E enquanto você reflete sobre tudo isso, fica uma pergunta: como será a próxima fase dessa exploração? Cada nova descoberta é como abrir uma porta para um novo mistério. O que será que vem por aí? Se prepare, porque o universo ainda vai nos surpreender muito. Fique ligado e venha comigo nessa jornada cósmica que promete nos levar muito além das estrelas. A descoberta da água líquida. Imagine olhar para Marte, aquele ponto avermelhado no céu noturno, e saber que, sob sua superfície empoeirada, existem vastos depósitos de água líquida. Isso não é mais um sonho de ficção científica, é uma realidade confirmada pela NASA. Essa descoberta é um marco, não apenas para a exploração espacial, mas para a nossa compreensão sobre a vida além da Terra. A jornada até essa descoberta foi longa e desafiadora. Durante décadas, cientistas observaram indícios de que Marte poderia ter abrigado água em algum momento de sua história. Rios secos, vales e depósitos minerais foram pistas valiosas. Mas até recentemente, a ideia de que ainda pudesse existir água líquida em Marte era vista com ceticismo. Tudo mudou quando as sondas da NASA começaram a enviar dados mais precisos. O Mars Reconnaissance Orbiter, uma das joias da exploração marciana, desempenhou um papel crucial. Equipado com um radar poderoso capaz de penetrar o solo marciano, o MRO revelou algo surpreendente: sinais consistentes de que havia algo mais abaixo da superfície, algo que refletia as ondas de radar de uma maneira que só a água líquida poderia fazer. Mas como a água poderia existir em estado líquido num ambiente tão hostil? Marte, com suas temperaturas congelantes e baixa pressão atmosférica, parece ser o último lugar onde esperaríamos encontrar água líquida. A resposta está na presença de sais minerais, como os percloratos, que agem como um anticongelante natural, permitindo que a água permaneça líquida mesmo em condições extremas. Esse fenômeno não é totalmente estranho para nós. Na Terra, encontramos água líquida em locais extremos, como os lagos subglaciais na Antártica, que permanecem líquidos apesar de estarem isolados sob quilômetros de gelo. Os cientistas, ao analisarem esses dados, perceberam que não estavam lidando com meras poças ou pequenos reservatórios. Havia sinais de verdadeiros depósitos subterrâneos, algo comparável a enormes lagos ou até mares escondidos. E a implicação disso é gigantesca. Esses corpos d'água podem ter estado ali por milhões, talvez bilhões de anos, preservando potenciais biosferas que poderiam ter se desenvolvido de forma independente da Terra. Esse cenário leva a uma série de novas questões e possibilidades. A primeira, e talvez a mais intrigante, é: poderia Marte ainda abrigar vida? Sabemos que a vida, ao menos a vida como conhecemos, precisa de água para existir. Se existe água líquida em Marte, então há pelo menos um ingrediente essencial para a vida. E se há água, pode haver uma série de outros compostos orgânicos necessários para que a vida prospere, mesmo que em formas simples como micro-organismos. Essa descoberta também abre novas avenidas para a exploração humana. A presença de água líquida em Marte significa que futuras missões tripuladas poderiam utilizar esses recursos para gerar oxigênio, cultivar alimentos e produzir combustível. Isso torna a ideia de colonizar Marte muito mais viável e menos dependente de recursos enviados da Terra. Por fim, a descoberta da água líquida em Marte nos faz refletir sobre o nosso lugar no cosmos. Se um planeta vizinho, aparentemente árido e inóspito, pode esconder os elementos essenciais para a vida, o que dizer dos incontáveis outros mundos espalhados pelo universo? A confirmação de água líquida em Marte é mais do que um avanço científico. É uma janela para o que pode ser uma era de descobertas que vão redefinir nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Implicações para a vida. A descoberta de água líquida em Marte é uma revelação monumental que provoca uma série de questionamentos e expectativas sobre a possibilidade de vida além da Terra.
A água, um elemento essencial para todas as formas de vida conhecidas, não é apenas uma substância, é o fio condutor da existência. A confirmação de vastos depósitos de água líquida no subsolo marciano não é simplesmente um dado científico. Trata-se de uma chave que pode destrancar segredos que a humanidade tenta desvendar há milênios. Estamos sozinhos no universo? Desde que os primeiros astrônomos observaram Marte através de telescópios, a ideia de vida no planeta vermelho tem sido uma mistura de esperança e fascínio. A descoberta de canais e vales que pareciam ter sido esculpidos por água corrente alimentou séculos de especulação. Agora, com a confirmação de água líquida em Marte, essa especulação se transforma em uma hipótese científica robusta. A vida pode ter florescido ali em algum momento. Se há água líquida em Marte, há um habitat potencial para a vida, mesmo que em suas formas mais simples e primitivas, como micro-organismos. Na Terra, a vida é incrivelmente resiliente, capaz de prosperar em ambientes extremos, como fontes hidrotermais, desertos congelados da Antártica ou nos desertos mais áridos. Esses extremófilos, como são chamados, nos mostram que a vida pode existir em condições que antes considerávamos inabitáveis. Em Marte, organismos semelhantes poderiam ter surgido, adaptando-se às condições adversas do planeta. A presença de sais como os percloratos, que mantêm a água líquida em Marte, também sugere que as condições para a vida podem ser menos hostis do que se pensava. Esses sais poderiam não apenas manter a água em estado líquido, mas também fornecer um ambiente químico propício para reações biológicas essenciais. Em ambientes ricos em percloratos, como os desertos secos da Terra, formas de vida microbiana são conhecidas por existir. Isso levanta a possibilidade de que, sob a superfície marciana, existam nichos onde micro-organismos poderiam ter sobrevivido, ou até mesmo estarem ativos hoje. Entretanto, a descoberta levanta questões que vão além da ciência. Se Marte abrigou vida, como seria essa vida? Seria similar à nossa, baseada em DNA, ou teria seguido um caminho evolutivo completamente diferente? E se encontrarmos vida, mesmo que microbiana, em Marte, isso mudaria profundamente nossa compreensão da vida como um fenômeno universal. A descoberta de vida em Marte poderia sugerir que a vida não é um acidente raro, mas uma consequência comum das leis naturais, onde as condições são adequadas. Além disso, a presença de água líquida tem profundas implicações para futuras missões tripuladas a Marte. A vida humana, como sabemos, depende de água. Se conseguirmos acessar e purificar esses depósitos subterrâneos, os astronautas poderiam ter uma fonte local de água, reduzindo significativamente a necessidade de transportar suprimentos da Terra. Isso poderia tornar as missões de longa duração mais sustentáveis e abrir caminho para a colonização marciana. A possibilidade de que Marte possa ter abrigado, ou ainda abrigue vida, também nos força a considerar as questões éticas envolvidas na exploração espacial. Como devemos proceder na exploração de um planeta onde a vida pode existir? Deveríamos ser cautelosos para evitar a contaminação de Marte com micro-organismos terrestres que poderiam prejudicar ou exterminar formas de vida nativas? Essas são perguntas que os cientistas e a humanidade como um todo precisarão enfrentar à medida que avançamos na exploração de Marte. A descoberta da água líquida em Marte, portanto, é muito mais do que uma vitória da engenharia ou da ciência planetária. É um marco que redefine nossa busca por vida além da Terra e abre novas perspectivas sobre a natureza da vida no cosmos. Se a vida existe ou existiu em Marte, estamos à beira de uma revolução científica que nos fará reconsiderar nossa singularidade no universo. Cada passo que damos em direção a esse conhecimento é um passo em direção à compreensão de nosso verdadeiro lugar na vastidão do cosmos. E com isso, a pergunta "estamos sozinhos?" começa a ter uma resposta mais complexa e talvez mais afirmativa do que jamais imaginamos. Agora, mais do que nunca, é o momento de nos aprofundarmos nessas questões e apoiar a exploração científica que pode transformar nossa compreensão do universo. Se o mistério de Marte te fascina, não fique parado. Compartilhe este conhecimento, engaje-se em debates, apoie missões espaciais e inspire as próximas gerações de exploradores. O futuro da humanidade no espaço começa com a curiosidade e o empenho de cada um de nós. E para continuar acompanhando essas descobertas e discussões, inscreva-se no canal, deixe seu like e não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários abaixo.
Participe dessa jornada e ajude a escrever o próximo capítulo da nossa história cósmica. O que encontraremos em Marte e além depende de nós. Vamos descobrir juntos.